Saudamos a todos com a paz de Jesus. É bom começar esse dia na presença de Deus. Esta reunião online é prova de que nem tudo está perdido. Deus tem um remanescente fiel. Quando você olha para a multidão, você percebe que existe uma multidão de mornos, mas também você percebe que existe um remanescente fiel, que escolhe começar cada dia na presença de Deus. Escolhe intencionalmente viver na presença de Deus. Escolhe se espelhar em Jesus. Espelhar-se em Jesus, olhando para Jesus, imitando Jesus, sendo mais semelhante a Jesus. Nossa obsessão é Jesus. É uma obsessão literal. É Jesus. Sempre Jesus. Como disse Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo tinha uma obsessão por Jesus. E por que é que Jesus jejuava tanto? Para dar o exemplo? Sim, mas muito mais do que dar exemplo. Ele precisava do jejum. Lembremos que o pecado entrou pelo apetite. Adão e Eva pecaram porque faltou o domínio do apetite. E Jesus veio para começar exatamente onde Adão caiu, dominando e controlando o apetite. Por isso ele começou pelo lado mais difícil, que foi o jejum. Existe o benefício físico e existe o benefício espiritual do jejum. Eu estive lendo sobre Yoshinori Ohsumi. Yoshinori Ohsumi ganhou o Prêmio Nobel da Medicina em 2016. O que é que ele fez? Ele descobriu os benefícios do jejum. Ele diz: o jejum permite que ocorra o processo de autofagia, fazendo suas células se comerem. E isto renova você. O jejum desintoxica o corpo. Esse é o benefício físico do jejum. Um jejum de 24 horas, por exemplo, que pode ser com água, possibilita o organismo realmente a fazer uma faxina. Uma faxina possibilita a autofagia. O processo das células se comerem. É um mecanismo importante de autolimpeza que existe em todas as células do nosso corpo. Sendo assim, um dia inteiro de jejum, 24 horas, uma vez por semana, pode dar ao corpo um tempo para sua própria manutenção com muito mais profundidade, tornando-o mais saudável e disposto e rejuvenescido. O jejum também pode curar doenças. É sabido que o jejum diminui o risco de problemas cardiovasculares, pois ajuda na limpeza da gordura depositada no interior dos vasos sanguíneos. O jejum também reequilibra os níveis de insulina, melhorando, inclusive, a sensibilidade das células à sua ação. O jejum também diminui os processos inflamatórios, reduz a pressão arterial, pode ajudar em quadros de epilepsia e até no câncer. Esses são só alguns exemplos, pois há uma infinidade de benefícios físicos do jejum. Mas o jejum também desenvolve o domínio próprio, o domínio do apetite, que é a coisa mais difícil para mim e para você. Para o ser humano pecador como nós somos, a coisa mais difícil é o domínio do apetite. Essa postura de manter uma firme determinação promove uma grande força de vontade, uma disciplina da vontade, o domínio próprio, e essa habilidade também poderá ser transposta para outros aspectos da nossa vida.
depois de manter a disciplina do jejum, obtemos mais poder no controle do apetite, inclusive o apetite sexual. Perceba que o jejum dá e desenvolve em você o domínio próprio, o controle do apetite, inclusive o apetite sexual. Eu quero ler para vocês o que está neste livro Conselho sobre o Regime Alimentar, na página 163. O dominador poder do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares. Quando se houvessem vencido neste ponto, teriam tido poder moral para alcançar a vitória sobre todas as outras tentações de Satanás. Eu vou repetir. Se tivessem o dominador poder do apetite, demonstrar-se-á a ruína de milhares. Quando se houvessem vencido neste ponto, teriam tido poder moral para alcançar a vitória sobre todas as outras tentações de Satanás. A serva de Deus está dizendo aqui todas as outras tentações de Satanás. Mas os que são escravos do apetite falharão em aperfeiçoar um caráter cristão. Falharão em aperfeiçoar um caráter cristão aqueles que não têm o domínio do apetite. Mas se você obtém o domínio do apetite, você também terá o domínio sobre os apetites do sexo. É importante nós entendermos que Deus quer dar para você o controle, o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo. Os traços de caráter de Jesus, mencionados no fruto do Espírito Santo, em Gálatas capítulo 5, ali menciona que o domínio próprio é um traço de caráter de Jesus, que nos é dado através do Espírito Santo. E Deus quer desenvolver esse domínio próprio em você e em mim, orientando-nos no jejum. Assim, queridos, eu quero ler também no mesmo livro, na página 167. Aqui diz: a força da tentação para condescender com o apetite só pode ser medida pela inexprimível angústia de nosso Redentor naquele longo jejum no deserto. 40 dias de jejum. Isso prova que não é fácil vencer o apetite. Adão caiu pela condescendência com o apetite. Cristo venceu pela negação do apetite. E nossa única esperança de reaver o Éden está no firme domínio próprio. Pelo apetite, Satanás controla a mente e o ser todo. Então, Deus quer dar para você, meu querido irmão, minha querida irmã, o domínio próprio, o controle sobre o apetite. Mais ainda, o jejum, além de desenvolver o domínio próprio, o controle do apetite, ele traz clareza mental. Temos um cérebro que poderemos chamar de o segundo cérebro. O intestino é o nosso segundo cérebro. A informação que colocamos nele é processada também no cérebro encefálico. Quanto mais intoxicante for o alimento, mais barulho e confusão mental teremos. O jejum reestrutura e traz clareza mental. Na verdade, o jejum estimula a produção de novas células nervosas, de células-tronco no hipocampo. Ativa os circuitos neurais, os níveis de neurotróficos aumentam, promovendo o crescimento de neurônios, assim como a formação e fortalecimento das sinapses. Logo, vamos melhorar nossa memória, aumentando nosso reflexo e respostas a desafios cognitivos ou ligados à motricidade. Jejuar não é coisa fácil para mim nem para você. Para ninguém. Ficar sem comer. A barriga dói, a fraqueza vem.
poderíamos dizer que o domínio do apetite é a coisa mais difícil para o ser humano. Eva e Adão pecaram por causa do apetite. Os habitantes no mundo antes do dilúvio, nos dias de Noé, eram intemperantes no comer e no beber. Os habitantes de Sodoma e Gomorra viviam para satisfazer o apetite. A queda de Babilônia, a cidade dourada, foi por causa da glutonaria e embriaguez. Esaú foi seduzido por um prato favorito, sacrificou sua primogenitura em troca de uma sopa de lentilhas. Milhares de israelitas morreram no deserto porque pediram carne e amaldiçoaram o maná provido por Deus. Hoje, o mundo todo está sendo escravizado pelo apetite pervertido, comem o que não é saudável e comem muito. E no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, na página 150, Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 150, aqui diz: Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. Seu mais forte poder sobre o homem exerce-se através do apetite. E este procura ele estimular de todos os modos possíveis. Percebam? Aqui diz: o mais forte poder de Satanás sobre você, sobre o ser humano, exerce-se através do apetite. E ele quer dominar você e a mim através do apetite. Por isso Jesus começou o seu ministério aqui na terra na idade de 30 anos. Após o batismo, ele foi para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo, em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, verso 1, diz que após o batismo, ele foi batizado nas águas e depois batizado pelo Espírito Santo, que desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E então o capítulo 4, verso 1 diz, de Mateus: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador se aproximou dele. E a primeira tentação foi sobre o apetite. Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Para quem podia transformar pedras em pães, era uma tentação. Para mim e para você, que não podemos transformar pedras em pães, isso não seria tentação. Tentação é quando você pode fazer algo e decida não fazer. Ou fazer. Então, Jesus podia, porque ele é Deus, ele poderia transformar pedras em pães, mas ele escolheu não transformar pedras em pães, mesmo depois de 40 dias sem comer. Ele esperou em Deus. Ele só comeu depois que os anjos trouxeram para ele o lanche para ele comer. Aqui diz, capítulo 4 de Mateus, verso 11. Com isso o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus comeu na hora que o Pai queria que ele comesse, porque os anjos vieram e o serviram. Então, queridos, se Jesus, sendo Deus, vivendo como um homem na terra, sem pecado, nasceu santo do ventre de Maria, Lucas 1,35, diz que ele nasceu santo, mas ele precisava do jejum, porque ele também era tentado a comer ou a beber aquilo que não deveria, ou em excesso. Portanto, ele começou pelo mais difícil. Ele começou pelo domínio do apetite, para ser nosso exemplo, mas também porque ele necessitava ter o controle próprio, o domínio próprio, que foi desenvolvido na vida de Jesus. Aqui diz, não somente Jesus começou o seu ministério com um jejum, mas também a primeira tentação foi sobre transforme estas pedras em pães. No livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, na página 151, diz: o que está lutando contra o poder do apetite
Olhe para o Salvador no deserto da tentação. Veja-o em sua angústia na cruz, ao exclamar: tenho sede. Ele resistiu a tudo quanto nos é possível suportar. A sua vitória é nossa. A vitória de Jesus pertence a você, meu irmão, a mim. Ele quer dar esse traço de caráter que ele tem, que se chama domínio próprio, o domínio sobre o apetite. Ele quer dar para você, através do Espírito Santo. Ele nos comunica os traços de caráter de Jesus. Jesus iniciou a obra da redenção exatamente onde começou a ruína da família humana. Sua primeira prova foi sobre o mesmo ponto em que Adão fracassou, mas em Jesus viu ele alguém capaz de lhe resistir, e ele abandonou o campo de batalha como um inimigo vencido, Satanás. Isso está no Conselho sobre o Regime Alimentar, página 153. E aqui diz, quero ler novamente para vocês, a página 163. O dominador poder do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares, quando se houvessem vencido neste ponto, teriam tido o poder moral para alcançar a vitória sobre todas as outras tentações de Satanás. E lembre-se, sexo é apetite. É como comer e beber, também o sexo é apetite. Pode ser vencido pelo jejum. Ele desenvolve em você o domínio do apetite. Lemos na página 186 do livro Conselho sobre Regime Alimentar. Quando Jesus se via tenazmente assaltado pela tentação, não comia nada. É bom a gente memorizar este texto. Conselho sobre o Regime Alimentar, página 186. Quando Jesus se via tenazmente assaltado pela tentação, o que é que ele fazia? Não comia nada. E mediante fervorosa oração e perfeita submissão à vontade do seu Pai, saía vencedor. Quando você e eu estivermos sendo tentados fortemente, o que devemos fazer? Jejum. Não comer nada. Qualquer tentação perde o sentido quando nós estamos sem comer nada. No início do ano de 1985, nós estávamos trabalhando na cidade de Manaus, quando num concílio de pastores, eu ouvi o pregador, pastor Moisés Nigre. Ele estava ali fazendo palestras para os pastores num concílio. E ele contou a experiência dele de dedicar um dia por semana para jejuar pela família. Pastor Moisés Nigre diz que começou esses jejuns semanais pela família depois de ter lido um artigo escrito pelo Dr. James Dobson. James Dobson, em 1971, ele diz que começou a jejuar pela família. James Dobson e esposa, 1971, começaram a fazer um dia de jejum por semana pela família. E queridos, Moisés Nigre, pastor adventista, se inspirou em James Dobson e começou também a fazer um jejum por semana pela família. E eu, quando ouvi a experiência do pastor Moisés Nigre, em 1985, lá em Manaus, também decidi iniciar um jejum semanal pela família, em 1985. Portanto, meu querido amigo e irmão em Cristo Jesus, a missão de conduzir nossos filhos na fé cristã pode ser comparada com a corrida de bastão, onde existem 3 corredores e um precisa passar o bastão para o outro. Como um técnico de corrida falou, a corrida pode ser ganha ou perdida na transferência do bastão. Na transferência do bastão, a corrida pode ser ganha ou perdida. Na vida espiritual também. Quando você, pai, falha em transmitir o bastão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo aos seus filhos, tudo será perdido. Existe um momento crítico na corrida
em que tudo pode ser perdido se o atleta deixar o bastão cair no chão. E eu decidi, pela graça de Deus, a Leila e eu, a passar o bastão do Evangelho de Jesus para a mão do Anderson, para a mão da Evelyn, para que esse bastão não caísse no chão, para que a corrida não fosse perdida. Portanto, meu querido irmão, vamos dedicar um dia de jejum semanal pela família, pelos filhos, tendo consciência de quão difícil é educar filhos para o Senhor, tendo consciência de que os filhos estão cercados por muitas influências maléficas, sabendo quão difícil é para os filhos escolherem a pessoa certa para se casar, nós oramos a Deus e jejuamos um dia por semana pela salvação dos nossos filhos. O jejum semanal nos conserva perto de Jesus. O jejum semanal serve para nos lembrar das nossas prioridades. É muito difícil esquecer essas prioridades quando semanalmente estamos jejuando por elas. O jejum semanal é um dos fatores mais importantes porque, para as nossas crianças, eles veem que você está jejuando e eles querem saber por que você está jejuando. E então você pode dialogar com os filhos dizendo: eu estou jejuando por você. Eu fico um dia por semana sem comer, porque eu estou jejuando pela sua salvação, pelo companheiro de vida ou pela companheira de vida que Deus vai escolher para você. Isso é jejum que traz benefício físico e traz benefício também espiritual. Meu querido irmão, Deus quer que você desenvolva o domínio próprio através da oração, através do jejum. Jesus precisava orar bastante e Jesus precisava jejuar bastante. Ele nos deu o exemplo e nós precisamos. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, meu irmão, minha irmã. Que você e eu, imitando Jesus Cristo, espelhando-nos em Jesus, jejuemos e oremos para a salvação da nossa família, para passar o bastão do Evangelho para as mãos dos nossos filhos. Aleluia! Deixe-me orar com você nesse momento. Pai querido que estás nos céus, nós queremos imitar Jesus, não só na oração, mas também no jejum. Queremos que o Senhor nos guie com o Espírito Santo para sermos fortes ao passar o bastão do Evangelho de Jesus para a mão dos nossos filhos, para a próxima geração. Que o Senhor nos dê esta graça, esta bênção. Ouve a oração dos teus filhos, todos que estamos aqui reunidos, em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém.